Olá, meus queridos ouvintes, abençoada seja essa tarde de sábado e que a paz esteja com todos vocês. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e esse é o programa Conhecendo a Igreja, apresentado por Márcia Cândido e José Rodrigues. E desde já agradeço pela sua companhia e pela sua participação. E você pode entrar em contato conosco através do 088 981 35 17 90. Você pode deixar aqui a sua mensagem, o seu pedido de oração, mandar um alô para algum ente querido. Hoje, meus irmãos, é 24 de setembro de 2022 e hoje no nosso programa nós temos como tema os livros da Bíblia. A Rádio JC Guaçucê tem sempre o melhor para você. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue conosco porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José Rodrigues. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema os livros da Bíblia. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas e do site bibliacatólica.com.br/conhecendo a Bíblia Sagrada. Este mês de setembro, onde a Igreja dedica especialmente à Sagrada Escritura, à Bíblia Sagrada, nós estamos trabalhando mais este tema, sobre a Sagrada Escritura. Que o Espírito Santo possa nos iluminar cada dia mais nesse conhecimento da nossa Igreja Católica, da nossa fé. Antes de iniciar, quero aqui agradecer a Sueli Costa, de Guaratinguetá, que pediu e sugeriu para nós trabalharmos sobre o tema de São José e da nossa mãezinha, a Imaculada Virgem Maria. Ficando assim para o próximo mês nós trabalharmos esses temas. E também uma notícia, uma denúncia, na verdade, de um filme que deturpa a vida de Santa Marina, intitulado este filme San Marino, que deturpa a vida de Santa Marina, colocando a santa como uma trans, e a divulgação, o vídeo de divulgação foi feito com a participação do padre Júlio Lancelotti, deturpando totalmente a vida desta grande santa da nossa igreja e deturpando assim a fé e a doutrina da nossa Igreja Católica. A Arquidiocese de São Paulo soltou uma nota em defesa da vida da santa, de Santa Marina, dizendo, repudiando o filme e defendendo que Santa Marina realmente foi uma santa da nossa igreja, até porque a nossa igreja não causa escândalo e não faz nada contra a sua doutrina. Então, infelizmente, até o momento ainda não soube notícia de nenhuma nota com relação ao bispo para repreender este padre Júlio Lancelotti, que faz uma coisa vilipendiando a nossa fé, a fé da Igreja Católica. Mas vamos ao tema, Afinal, quantos livros tem a Bíblia? Vejo que a católica, tem 73 livros, como já disse no programa anterior, se contar Jeremias e Lamentações separados. Então, a pergunta feita para um jovem serve para nos lembrar de que a Bíblia não há para lembrar que não há na própria Bíblia um capítulo com um título do tipo
lista dos livros divinamente inspirados da Bíblia, comparando uma Bíblia católica com uma não católica. Verificamos que na católica há 7 livros que não encontramos nas outras. São eles: Tobias, Judite, o primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Na Bíblia católica há também alguns capítulos não encontrados nas outras, que são os livros de Daniel, de Esther. Até o primeiro século da era cristã, os judeus da Palestina ainda não haviam estabelecido a lista dos livros inspirados. Enquanto isso, em Alexandria, no Egito, uma próspera colônia judaica, ali estabelecida desde o século IV a.C., falava-se a língua grega. Por isso sentiu-se a necessidade de traduzir os livros sagrados do hebraico, língua falada na Palestina, para o grego, língua então falada no Egito. Tal tradução foi feita entre os anos 300 a 150 a.C. Passou a ser conhecida com o nome de Versão dos 70 ou Versão Alexandrina, porque atribuía a 72 tradutores, e ao Alexandrina por ter sido feita em Alexandria. Quando, entre os anos 80 e 100 da era cristã, os judeus da Palestina reunidos em Jâmia, cidade desse país, decidiram definir o catálogo sagrado, naturalmente o do Antigo Testamento. Adotaram alguns critérios, isto é, para ser considerado inspirado, o livro deveria, primeiro, ser antigo, quer dizer, não posterior a Esdras, século V a.C. Segundo, ter sido redigido em hebraico, não em aramaico ou grego. Terceiro, ter sua origem na Palestina, não em terras estrangeiras. E quarto, estar em conformidade com a lei de Moisés. Então, meus amados irmãos, aqui nós já percebemos que a versão dos 70, bem anterior a este concílio de Jâmia, já era citada pelos apóstolos, por próprio Jesus Cristo, nas suas pregações, nos seus ensinamentos. E posterior os judeus separarem os que defendiam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e os judeus que não acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Então eles resolveram fazer esta separação. Então expulsaram os judeus, que já eram chamados de cristãos, das suas sinagogas, e resolveu-se fazer este concílio para definir critérios para os livros do Antigo Testamento. Assim, deixaram de ser reconhecidos por aqueles judeus 7 livros que pertenciam à versão dos 70 e que são os acima elencados. Os critérios estabelecidos por eles para oficializarem o catálogo sagrado tiveram como base uma mentalidade nacionalista, pois predominava naquele grupo uma aversão aos estrangeiros em geral. Assim foram eliminados o Eclesiástico, primeiro e segundo Macabeus, o livro da sabedoria, por serem posteriores a Esdras. Além disso, o livro da sabedoria e dos segundo Macabeus foram escritos em gregos e em terras estrangeiras. Tobias e Judite, por terem sido redigidos em aramaico, provavelmente depois de Esdras, Baruque e fragmentos de Daniel, por se encontrarem apenas em recensões não hebraicas. Desde o final do primeiro século depois de Cristo, portanto, havia 2 catálogos bíblicos entre os judeus. Os cristãos católicos adotaram a edição grega dos 70, ou alexandrina,
com aqueles 7 livros. E qual a razão? É que os apóstolos, escrevendo os evangelhos e suas cartas, referem-se ao Antigo Testamento, não segundo o texto hebraico adotado pelos judeus da Palestina, mas recorrendo à versão dos 70 das 350 citações do Antigo Testamento que ocorrem no Novo Testamento. 300 são tiradas dessa tradução. Se a edição bíblica dos 70 alexandrina, que incluía os 7 livros a que me referi, fosse infiel ou deturpada, os apóstolos não a teriam usado. Por isso a Igreja Católica está convicta de que foi o Espírito Santo que inspirou também esses 7 livros. São Jerônimo, 420, quando traduziu a Bíblia para o latim, língua usada no Mediterrâneo com a dominação romana, utilizou-se da versão dos 70. Sua tradução passou a ser conhecida com o nome de Vulgata, isto é, comum, usual. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui qual o critério da Igreja Católica para adotar a versão dos 70 ou alexandrina, porque os apóstolos já adotavam, já citavam nos seus ensinamentos, nas suas pregações. O próprio Jesus Cristo já fazia citações, né? Muitas citações, 300 das 350 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, é uma grande maioria de citações utilizadas da versão 70. Então, qual o critério da igreja? Se os apóstolos que estiveram com Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, os ensinamentos diretamente da boca de nosso Senhor, se eles citavam, se eles acreditavam que era Sagrada Escritura, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, então por que a igreja iria renegar estes livros? Então, em síntese, como a própria Bíblia não traz dentro de si uma enumeração dos livros inspirados por Deus, sua lista só pode ser conhecida pela tradição. E temos hoje 2 tradições: a católica, que reconhece como inspirados os 73 livros da versão dos 70 de Alexandrina, e a evangélica, que só reconhece como inspirados aqueles da lista dos judeus que ficaram na Palestina. Quanto ao Novo Testamento, não há divergência entre as 2 tradições. Esse texto foi escrito por Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, Bahia, na época, né? E foi como fonte, o professor Felipe Aquino cita aqui a cnbb.org.br. Então, meus amados irmãos, este é o ensinamento da igreja, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a tradição. Não há um catálogo, uma numeração, quais Bíblias foram inspiradas na Bíblia. Então, só a Escritura não basta. Temos que recorrer ao ensinamento dos apóstolos, né, a tradição apostólica. Então, vamos conhecer um pouco mais, né, sobre a Bíblia Sagrada. Indícios e evidências históricas. O período histórico da formação da Bíblia situa-se entre 1100 a.C. ou 1200 a.C. a 100 depois de Cristo. Provavelmente a mais antiga parte escrita da Bíblia é o Cântico de Débora, que se encontra no livro dos Juízes, Juízes no capítulo 5. Quando os hebreus chegaram a Canaã, já havia na terra um certo desenvolvimento literário, como por exemplo o alfabeto fenício, do qual se derivou o hebraico, que já existia no século XIV a.C. Os judeus chegaram lá por volta do século XIII a.C. Outro documento desta época é o calendário de Jessé, que data mais ou menos do ano 1000 a.C. É uma indicação de datas para o uso dos agricultores. É o documento
mais antigo encontrado na Palestina. Outro documento também muito antigo é o sarcófago do rei Hiram, que contém uma inscrição e foi encontrado nos séculos XIV ou XV a.C. em Biblos. Há ainda umas tabuletas encontradas em Ugarit, em 1929, onde estão escritos uns poemas semelhantes aos Salmos, datando dos séculos XIV ou XV a.C. Além destes, há outros documentos provando que já havia uma escrita na Palestina antes dos hebreus chegarem lá. A inscrição do túmulo de Siloé, 700 anos antes de Cristo, explicando como foi feito. Os Ostracon de Samaria, onde há uma espécie de carta diplomática, são documentos que provam a continuidade de uma atividade literária. Em Juízes, capítulo 8, versículo 14. Juízes, capítulo 8, versículo 14, o autor descreve um acontecimento ocorrido mais ou menos em 1100 a.C., e em que língua foi escrito este fato pela primeira vez, na época em que aconteceu, provavelmente no alfabeto fenício, pré-hebraico. Então, a tradição oral e a tradição escrita, a parte mais antiga da Bíblia, remonta justamente deste tempo, 1100 a.C., quando a escrita ainda não estava bem definida, e é oral. Desde este tempo já se fora criando uma tradição que existia oralmente e era transmitida aos novos pelos mais velhos nas reuniões que haviam nos santuários. Por este tempo só eram relatados os acontecimentos do deserto, do Sinai, da aliança de Deus com o povo, mas os jovens queriam saber o que havia acontecido antes disto. Então foram sendo compostas as histórias dos patriarcas, e antes deles, antes de Abraão, passaram a história da criação do mundo. Por isso se afirma que a parte mais antiga da Bíblia é o Cântico de Débora, no livro dos Juízes. A partir daí, fez-se um retrospecto didático histórico. Como dissemos, estas histórias iam sendo passadas oralmente de pai a filho nos santuários. Acontece que nem todos iam para os mesmos santuários, o que motivou a existência de pequenas diferenças na catequese do norte e na do sul. A tradição do sul foi chamada de javista, é o código javista, pois Deus era tratado sempre por Yahvé. A do norte se chamou Eloísta, porque Deus era tratado como Eloi. A tradição oral existiu até os tempos de Davi, quando foi escrita a tradição javista. Meio século depois, foi escrita também a Eloísta, por volta de 721 a.C., na época da divisão dos reinos, quando Samaria foi destruída pelos assírios. Muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo a sua tradição. Então, meus amados irmãos, aí nós já vemos que a tradição da Igreja Católica já remonta, e por isso que eu digo que a importância de conhecer a história dos judeus, meus amados irmãos, porque a nossa tradição é judaico-cristã. Então, tem grande importância para nós conhecermos a história do povo judeu, porque vai remontar aos antigos, aos ensinamentos que Deus deu aos judeus, que vem juntamente nessa tradição para nós, essa tradição apostólica. Então, o código javista, né, que era do norte, e o eloísta, que é do sul.
Por que duas tradições, dois tipos de escrito? Porque na época a tradição era oral e nós sabemos como é a tradição oral. Vai se falando os mais velhos para os mais novos, né? Os mais novos vão repassando para os seus filhos e assim para os netos, e acontece algumas diferenças, porque nem sempre a gente lembra exatamente aquilo que nossos pais nos ensinavam, né? Com aquelas mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo, a intenção é a mesma, o ensinamento é o mesmo na sua essência, apenas palavras diferentes, meus amados irmãos. Então, por isso que a importância de estudarmos um pouco da história da igreja, um pouco da história do povo judeu, para nós conhecermos as nossas raízes, né? Como diz a divisão da Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, se é um testamento, alguém deixou algo como herança para nós. Então, é Deus que deixou como herança para nós, e para nós conhecermos o que Ele deixou de herança para nós, que é a salvação das nossas almas, nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura mais a fundo, buscando realmente um estudo que vá nos dar bases sólidas para ensinarmos a tradição, para ensinarmos toda a doutrina da nossa Igreja Católica para os nossos filhos. Porque se nós esperarmos que o mundo ensine aos nossos filhos, que os catequistas ensinem aos nossos filhos, eles vão ter uma deficiência na sua formação cristã, não vai ter uma base sólida de formação cristã, e qualquer sopro ou qualquer ventaniazinha que venha de heresia vai destruir assim a sua pouca fé, porque não tem o conhecimento da doutrina da nossa igreja e a beleza e a riqueza desse ensinamento. É tempo de um pequeno intervalo agora, meus amados irmãos, e já já retornamos para continuarmos o nosso assunto. Já retornamos, amados irmãos, como eu vinha dizendo, da importância de conhecermos a história da nossa igreja, a tradição, a doutrina, para darmos assim uma catequese sólida, uma base sólida da nossa fé para os nossos filhos, para que não venham qualquer heresia, qualquer ventaniazinha derrubar a fé dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, nós vimos aí que a partir de então as duas foram compiladas num só escrito. Falamos das duas tradições, uma do norte e outra do sul, que é a tradição chavista e a tradição eloísta, né? Mas não existiam apenas estas duas, que são as principais. Há ainda a deuteronômica, ou seja, encontrada casualmente em 622 a.C. por pedreiros que trabalhavam num templo. Então a deuteronômica agora já é as três, né? Quando nós fazemos teologia, quando estudamos um pouco de teologia, né? Eu procuro sempre ler alguns escritos sobre este assunto. Nós vemos esses códigos, né? Javista, eloísta, deuteronômica, que é os códigos para se estudar mais a fundo a escrita bíblica. Corresponde ao livro Deuteronômio da Bíblia atual. Após esta surgiu a sacerdotal, que é conhecido como Código P. Então já temos aí os códigos para estudarmos a escrita bíblica. O Código P, que é o sacerdotal, a deuteronômica, que é o Código D, a eloísta, que é o Código E, e a javista, que é o Código J. Então, após esta surgiu a sacerdotal, nova compilação das catequeses antigas de Israel,
datada do século VI a.C. Ao fim, estas 4 tradições foram combinadas entre si e compiladas em 5 volumes, dando origem ao Pentateuco da Bíblia atual. Então, são aqueles 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos. Na tradição já vista, Deus é antropomórfico. Na sacerdotal, Deus é poderoso, está acima do tempo e que significa um progresso no conceito de Deus que o povo tinha. A redação do Pentateuco se deu pelo ano de 398 a.C. e compreendia a primeira parte da Bíblia judaica. A partir de Josué, a tradição continuou oral para ser escrita somente por volta do ano 550 a.C. e foram escritas de modo como o povo contava. Por isso, não se pode dar a mesma importância histórica aos fatos descritos nestes livros em relação a outros posteriores, pois alguns fatos narrados foram baseados na tradição popular, enquanto que outros foram baseados em documentos de arquivos, anais do reino. Este é um grande desafio para os estudiosos e também uma fonte de divergência, não para aqueles estudiosos, os biblistas, os teólogos, vão tendo esses desafios. Então, os intérpretes, profetas e sábios durante muito tempo, os profetas foram os orientadores do povo de Deus. Os livros proféticos resumem os seus ensinamentos e, na sua maioria, foram escritos só mais tarde por seus seguidores. Somente por volta do ano 200 a.C. é que foram redigidos os outros proféticos, os livros proféticos. Os livros sapienciais foram o resultado de um estilo literário que esteve em moda durante muito tempo, na época posterior ao exílio. São umas reflexões humanístico-religiosas. Passados os profetas, surgiram os sábios que raciocinavam sobre as coisas da natureza, tirando delas ensinamentos para a vida. Foram acrescentados os livros sagrados nos últimos séculos antes de Cristo, sendo os mais recentes livros do Antigo Testamento. A nova tradição da era cristã, o Novo Testamento, não foi escrito com a finalidade de ser acrescentado à Bíblia. No tempo de Cristo e dos apóstolos, o livro sagrado era apenas o Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo se baseava nele em suas pregações, e ele mandou apenas pregar e não escrever. Foi quando uma nova tradição oral foi se formando. Após a morte de Cristo, os apóstolos saíram pregando, mas veio a necessidade de congregar outras pessoas para o anúncio, em vista do grande número de comunidades existentes. Então começaram a escrever. Mais tarde, com a aceitação também de cidadãos estrangeiros nas comunidades, a mensagem precisou ser traduzida e adaptada. Além disso, o próprio povo necessitava de uma escrita, doutrina escrita, meus amados irmãos, para se conservar una após a morte dos apóstolos. Esta redação, no início, era apenas de alguns escritos esparsos, que só depois de algum tempo foram juntos em livros. Exemplo disso está em Marcos 2, uma espécie de disputa de Jesus Cristo com os judeus, onde se vê claramente que foi reconhecida de escritos separados, foi recolhida de escritos separados. Também em João se lê: muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas. Isto significa que só foram escritas aquelas mensagens que teriam utilidade, conforme as necessidades momentâneas. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito,
data dos anos 60 ou 70 depois de Cristo. Os de Lucas e Mateus são de 70 ou 80, o que significa que somente após uns 40 anos da morte de Jesus Cristo, sua palavra começou a ser escrita. O Evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. Antigamente se acreditava ser Mateus o autor do primeiro evangelho, mas a escrita histórica mostra que o de Marcos foi anterior. Aliás, a respeito deste evangelho de Mateus, não se sabe bem ao certo quem é seu autor. Foi atribuído a Mateus apenas por uma tradição e também por uma praxe da época de se atribuir um escrito a alguém mais conhecido e famoso, para que a obra tivesse mais autoridade. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí como foi sendo montada a Bíblia, os livros da Bíblia, ao longo dos anos. Nós vemos aí como o primeiro escrito, dos evangelhos, o Evangelho de São Marcos. O primeiro escrito do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses, escrita por São Paulo. Entendendo algumas dificuldades concretas durante o tempo anterior à escrita dos evangelhos, havia apenas a pregação dos apóstolos, recordando os fatos da vida de Cristo. Todavia, eram fatos esparsos sem nenhuma preocupação com sequência ou unidade. Por isso, os evangelhos que foram esta pregação escrita se contradizem em algumas datas, o que mostra a pouca importância dada à cronologia. Os fatos eram recordados e aplicados conforme as necessidades, assim até entre os evangelhos sinóticos, que seguiram a mesma fonte. Há diversificações. Por exemplo, no Sermão da Montanha, em Lucas, fala: bem-aventurados os pobres, e em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito. A diferença consiste no seguinte: Lucas deu um sentido social mais importante para as comunidades gregas para as quais escrevia, mas o de Mateus destinava-se às comunidades judias e queriam combater uma doutrina dos judeus que tinham uma ideia falsa de pobreza. Para eles, o próprio fato de a pessoa ser pobre já lhe garantia a salvação, enquanto outra pessoa, pelo simples fato de ser rica, já estava condenada. Por causa disso, ele escreveu: pobres de espírito. Outro ponto de discordância é o caso de cura de um cego. Mateus diz um cego na saída de Jericó e Lucas 2 cegos na entrada de Jericó. O fato da entrada e saída pode ser explicado pela existência de duas cidades chamadas Jericó. O fato de serem um ou mais cegos explica-se pelo seguinte: era comum naquele tempo os cegos formarem grupos em torno de um cego líder, e o nome deste geralmente era o do grupo. No entanto, estes detalhes pouco importam ao Evangelho. O seu interesse é a apresentação da mensagem, a Boa Nova. Então, meus amados irmãos, são alguns detalhes como a gente vê. Nós sabemos que Lucas era discípulo de São Paulo, portanto, é reconhecido um evangelho paulino. Marcos era discípulo de São Pedro, ou seja, acompanhava Pedro nas pregações. Então, é mais conhecido como Evangelho Petrino, já que Pedro não escreveu, mas Marcos, que o acompanhava nas suas pregações, é quem vai escrevê-lo. João foi escrito por São João e Mateus, a gente não sabe ao certo o autor, mas atribui-se a Mateus evangelista, um apóstolo, Mateus apóstolo. A fonte comum, os evangelistas sinóticos se baseiam no Evangelho de Marcos e noutra fonte convencionada
por fonte que, simbolizando os números escritos esparsos de que já tratamos, espalharam cópias destes por outras partes do mundo. Lucas, Mateus, cada um em lugares diferentes, se inspiraram nos escritos disponíveis e inclusive no Evangelho de Marcos, que na época já havia sido escrito. O fato do primeiro Evangelho ser atribuído anteriormente a Mateus se deve a uma afirmação de Eusébio de que Mateus escrevera a logia do Senhor em aramaico, mas a escrita histórica provou que o Evangelho que conhecemos não traz apenas a logia do Senhor e não foi escrito em aramaico, e sim em grego. Portanto, a notícia de Eusébio se refere a outro escrito e não a este Evangelho. Nada impede, porém, que tenha sido escrito por discípulos de Mateus e atribuído ao Mestre. Aliás, a respeito de Evangelho, o primeiro a usar esta palavra para indicar as memórias dos apóstolos foi São Justino, em 130 depois de Cristo. As cartas de Paulo foram enviadas para serem lidas em público. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, há uma alusão a isto. Havia também o intercâmbio das cartas, como se lê em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Mostrem esta carta para Laodiceia e tragam-a de lá para vocês. Aos poucos as cartas foram colecionadas e no fim do primeiro século já se tem notícia delas. Quando em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se lê: Nosso irmão Paulo vos escreveu conforme o dom que lhe foi dado. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Não se sabe quando os evangelhos e esta foram acoplados, mas já no fim do primeiro século estavam reunidos num só livro. As epístolas católicas universais são chamadas assim por se destinarem à Igreja em geral e não a tal ou qual comunidade, como fizera Paulo. Elas também se originaram da necessidade pastoral e já no começo do segundo século estavam incorporadas aos outros escritos do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos podem ser considerados a continuação do terceiro Evangelho, pois também foi escrito por Lucas, e o Apocalipse de São João, livro profético, foi acrescentado por último nos escritos do Novo Testamento. Frequentemente se encontram citações do Antigo Testamento. É que muitas vezes os apóstolos queriam tirar dúvidas sobre certas passagens que tinham falsa interpretação. Nas assembleias eram lidos escritos do Antigo e do Novo Testamento para explicá-los. Exemplo disto temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10, 25, 40, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 28 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Lucas 10, versículo 7. Então, o cano sagrado, no século IV, a Igreja se reuniu em concílio de Nicéia, e uma das tarefas era organizar o cano, ou uma lista de livros sagrados considerados autênticos. Neste concílio, os livros foram estudados e se investigou quais os que sempre foram lidos nos cultos e sempre foram considerados legítimos, e se estabeleceu a ordem ainda hoje conservada. O motivo pelo qual alguns livros foram postos em dúvida era a grande quantidade de livros apócrifos, que fazia com que se duvidasse dos verdadeiros. Havia muitos livros que os judeus não aceitavam. Então, os santos padres ponderaram os prós e contras e definiram a lista que foi aprovada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí como foi formada os livros da Bíblia, a Bíblia Sagrada,
né? Nesse concílio de Nicéia, então eles recorreram à patrística, aos santos padres, aqueles primeiros, os discípulos dos apóstolos, que nas suas pregações, nas suas cartas à igreja, citavam os livros sagrados. Então, aí foi o critério para se definir, meus amados irmãos. Espero que estes programas deste mês de setembro tenham acrescentado um pouco a nossa vida de cristãos católicos, conhecendo um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, como surgiu, como foram os escritos, como foi definido o seu cânon, para assim podermos melhor evangelizar uns aos outros, né? Aquele irmão que não ouviu, a gente pode passar um pouco do que ouviu hoje, do que ouviu nos programas anteriores. Então, hoje, sábado, o Evangelho de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, que vocês mandem sugestões, não tenham medo de perguntar, porque se não é obrigado a gente conhecer tudo, né? Nem temos esta obrigação, nem esta sabedoria, mas o pouco que a gente conhece, a gente vai estudando mais para poder passar por meio desses programas. Então, nem tudo a gente compreende na primeira vez, é preciso ler e reler. A Sagrada Escritura é cheia dessas citações onde a gente não compreende o ensinamento passado logo de primeira. É preciso voltar a meditar. Então Jesus aqui falava para os discípulos que ele devia sofrer, ser entregue nas mãos dos judeus e morrer para a nossa salvação. Mas eles não compreendiam, o sentido lhes ficava oculto e o medo dificultava a sua compreensão porque eles tinham medo de perguntar, meus amados irmãos. E às vezes uma dúvida só é sanada quando nós temos esta coragem de perguntar. Perguntar aos nossos sacerdotes por que isto, por que aquilo, e conhecer bem o catecismo da nossa Igreja Católica, que é um conhecimento sólido, né? A doutrina da nossa Igreja de anos, de mais de 2000 anos. Então, a doutrina é uma doutrina sólida, mas se nós não a conhecemos, caímos no engano, como este filme sobre a vida de Santa Marina, deturpando a imagem desta santa, o ensinamento da igreja, né? E principalmente com um vídeo de divulgação com um sacerdote, dito sacerdote, porque não dá nem para chamar de sacerdote, uma pessoa dessa que deturpa o ensinamento da igreja, como esse padre Júlio Lancelotti, né? Dizendo que Santa Marina era um trans, ou seja, era mulher, depois virou homem, ou era homem, virou mulher, deturpando totalmente uma coisa que a igreja condena. Então, meus amados irmãos, nós necessitamos cada vez mais conhecer a doutrina, a história da nossa igreja, que é linda, que é bela, que é rica, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos, apresentar esse Jesus, nosso Salvador, da maneira correta para os nossos filhos, de uma maneira sólida, que ele não vá perder a fé na escola, nas faculdades ou em qualquer conversa com algum ateu ou algum comunista.
Então, meus amados irmãos, rezemos pela igreja, rezemos cada vez mais bispos de coragem surjam e defendam a fé, sacerdotes dispostos a defender a fé. Rezemos também pela igreja perseguida, né, tanto na China como na Nicarágua, na África, em tantos outros lugares onde a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é perseguida, onde padres, cristãos, sacerdotes são assassinados. Rezemos esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, de São Jerônimo, que possa firmar estes ensinamentos da igreja na nossa mente, no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, já chegamos ao final do nosso programa e eu deixo aqui o meu agradecimento. Um abraço todo especial a você que esteve conosco durante essa hora de programa, né? E que a paz do Senhor reine na sua casa e na sua família. Um forte abraço a todos vocês. Continue ligadinho na programação, porque na sequência vem Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Oremos então. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. E que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o meu guia e meu amparo, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos pelo fim da pandemia, pelo fim da guerra e pela santificação das famílias, pela convenção dos pecadores. Um forte abraço a todos vocês e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.